Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente continuar o nosso tópico de bens públicos. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar de um subtópico bem bacana, bem importante também, que é o subtópico da afetação e desafetação, tá? Afetação e desafetação de bens públicos, o que é que significa isso, como é que deve ser aplicado, como é cobrado em prova. Analisa comigo, gente. Nós conversamos na nossa aula passada, a gente já vem conversando, né, sobre a classificação dos bens públicos. A gente conversou sobre bens de uso comum, bens de uso especial, bens dominicais. Eu vou colocá-los aqui novamente para vocês. Nós temos os bens de uso comum. Nós temos os bens de uso especial e os bens dominicais. E aqui a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que os bens de uso comum e os bens de uso especial são bem afetados. A gente já trabalhou sobre isso. São bem afetados ao serviço público, que podem ser chamados pela doutrina também de bens consagrados. Os bens dominicais são chamados de bens desafetados ou bens desconsagrados. Tá bom? Então, bens de uso comum, bens de uso especial, tem algum serviço público, tem alguma finalidade pública, estão afetados. Dominicais não. Dominicais são totalmente desafetados. Primeiro, antes da gente avançar, quero primeiro fazer uma observação importante aqui. Vejam só, a afetação, ela é maior no bem de uso comum e ela é menor no dominical. O dominical não existe, né? Então, existe uma ordem de gradação importante aqui, gente. Existe uma ordem de gradação importante. O bem dominical não tem afetação pública, o bem de uso especial tem uma afetação pública, mas o bem de uso comum tem uma afetação pública maior do que o bem de uso especial. Olha que bacana. Tem uma afetação maior. Então perceba, o bem de uso comum do povo e o bem de uso especial, ambos são afetados ao serviço público, tudo bem. Porém, o bem de uso comum ele é mais afetado ao serviço público porque ele está mais disponível para a coletividade. O bem de uso comum é uma praça, é um rio, é um mar. É aquele bem, pessoal, que a coletividade usa a hora que quiser, da maneira que bem entender, seguindo as regras mínimas de convivência. O bem de uso especial, não. O bem de uso especial ele é de uso mais restrito pela população. Tem mais regras a serem obedecidas. Então, eu posso dizer também, preste atenção no que eu vou te falar. Eu posso dizer que quando um bem dominical passa a ser um bem de uso especial ou quando um bem dominical passa a ser um bem de uso comum, isso é afetação. A gente já conversou sobre isso. Né? Então, existe a afetação. A afetação é quando o bem dominical passa a ser um bem de uso comum ou de uso especial. Quando o procedimento é o procedimento inverso, o bem de uso comum ou especial passa a ser um bem dominical, eu estou falando da desafetação. Então, o primeiro que eu mostrei para vocês, afetação. E o segundo, desafetação. Mas olha que interessante. Eu falei para vocês agora que o bem de uso comum ele é mais afetado do que o bem de uso especial. Lembra disso? Então, meu amigo, quando um bem de uso especial, se ele se transforma em um bem de uso comum, eu posso dizer que houve afetação. Porque ele já era afetado, mas ele ficou ainda mais afetado. Então, se um bem de uso especial, por exemplo, o Estado tinha um imóvel em que ele funcionava uma secretaria de governo. Essa secretaria foi ser sediada em outro local. Aquele imóvel, o Estado fez uma grande reforma, transformou em uma praça. Era um bem de uso especial, transformou em bem de uso comum. Isso é afetação, por quê? Porque o bem ficou mais... Ele já era afetado, mas agora ele ficou mais afetado. Tá? Agora, ao contrário, bem de uso comum passa a ser um bem de uso especial. Vamos fazer o procedimento contrário? Era uma praça. Aí o poder público fez uma praça mais bonita em outro local. E no lugar onde era essa praça, onde era esse bem de uso comum, ele construiu um prédio que sediaria uma secretaria de governo. Era um bem de uso comum e passou a ser um bem de uso especial. Então, nesse caso, de uso comum para uso especial, eu tenho uma desafetação. Ah, professor, mas o bem continua afetado ao serviço, continua, mas ele agora está menos afetado. Então, veja, o bem dominical, ele tem zero de afetação, tá? Totalmente desafetado. O bem de uso especial, ele está afetado, mas o bem de uso comum, ele está mais afetado ainda. Certo? Então, bem de uso comum se transforma em bem de uso especial
desafetação. Bem de uso especial se transforma em bem de uso comum, afetação, embora essas duas categorias sejam categorias de bens afetados. Deu para entender esse raciocínio? Maravilha. Qualquer coisa, volta o vídeo, analisa a explicação de novo. Se ainda permanecer com dúvida, você vai lá no meu Instagram e me pergunta, tá? Eu vou falar no final, mas eu posso já te lembrar aqui para você anotar, @Prof. Bruno Lira. Beleza? Show de bola. Vamos avançando. Pessoal, como é que fazemos um procedimento de afetação ou desafetação? Vejam só. A afetação é um procedimento que não depende de formalidade específica. Ela pode ser por meio de lei, ato administrativo ou um mero fato administrativo, que é o simples uso. Como assim, professor? Vamos lá. Primeiro, uma lei. A lei diz que um terreno, que era um terreno baldio, vai passar agora a sediar uma escola. É uma afetação feita por lei. Um ato administrativo, um decreto. Por meio de um decreto, o governador ele fez com que um terreno que estava sem utilidade fosse transformado em um hospital, construído um hospital. Então ele fez um decreto para construir um hospital lá. Ou um mero fato, ou um mero fato administrativo. O simples uso do bem, gente, pode causar afetação do bem. Como assim, professor? Vamos lá. Existe um terreno baldio. O Estado foi lá e começou a construir a nova repartição pública. Começou a construir a obra. Gente, era um espaço vazio, um terreno vazio, então era um bem desafetado. Quando o Estado passou a construir a repartição, ele afetou o bem pelo simples uso. Então, se existe um bem desafetado e o Estado simplesmente passa a utilizar aquele bem, ele afeta o bem, gente, por simples fato administrativo. Deu para entender? Então, a afetação não depende, como regra, de fato determinado. Pode ser lei, pode ser ato administrativo ou pode ser um fato por meio do simples uso do bem. O bem estava em desuso, aí o Estado foi lá, passou a usar o bem, mesmo sem lei, sem ato administrativo, foi lá e passou a usar o bem, então a gente tem uma afetação. O que é diferente, gente, como regra, da desafetação. Como regra, repito, como regra, a desafetação, até anotar aqui, porque depois tu tira um print e aí pensa que o professor está falando besteira. Como regra, a desafetação precisa de forma determinada, que é uma lei ou um ato administrativo. Essa é a regra, tá, gente? O simples fato, por exemplo, tinha uma escola. A escola deixou de funcionar naquele imóvel, foi funcionar em outro imóvel. O simples fato de a escola deixar de funcionar naquele local e aquele local ficar abandonado, esse simples fato não vai promover a desafetação do bem. Não. O simples desuso do bem não promove sua desafetação. Então, para desafetar, eu precisaria de lei ou de ato administrativo. Essa é a regra. Antes de avançar e falar da exceção, se liga no seguinte. Se liga só. A afetação, portanto, ela pode ser expressa ou tácita. A afetação expressa é quando ela depende de lei ou de ato administrativo, quando ela é feita por lei ou por ato. A afetação tácita é quando ela é feita pelo simples uso. Tácita. Em regra, falei para você que em regra a desafetação, como ela depende de fato determinado, de uma forma determinada como regra, então em regra a desafetação é expressa. Expressa, em regra. Mas há possibilidade, professor, de uma desafetação por fato administrativo de maneira excepcional. De maneira excepcional. E aí vai ser uma desafetação por fato administrativo. Consequentemente, uma desafetação tácita excepcionalmente. É quando um bem de uso especial é desafetado tacitamente por fatos da natureza que retirem a sua destinação. Por exemplo, gente, era um imóvel onde funcionava uma escola. Aí, no determinado dia, no sábado, onde não tinha aula, graças a Deus, no dia de sábado, deu um curto-circuito na rede elétrica da escola. E aí esse curto-circuito promoveu um incêndio. E aí acabou com toda a escola. A escola não dá mais para usar aquele espaço como escola. Aquele imóvel que era utilizado como escola não tem como mais ser utilizado como escola. Por quê, professor? Ora, porque promoveu o curto-circuito, destruiu tudo. Isso é uma desafetação tácita, excepcional, tá? Pelo fato da natureza. Por um fato alheio à vontade das partes. Então, nesse caso, eu tenho a possibilidade de uma desafetação tácita, mas é de maneira excepcional,
por fatos da natureza que retiraram a destinação do bem. Outro exemplo, uma biblioteca. Aconteceu uma enchente, né, naquele local. Essa enchente invadiu esse bem de uso especial, que é uma biblioteca, e destruiu todos os livros que estavam lá. Molhou tudo, destruiu todo o acervo, ou então grande parte do acervo. De maneira que o que sobrou não dá para utilizar como biblioteca. Desafetação tácita, desafetação excepcional por fato da natureza. Tranquilo, pessoal? Beleza, cuidado, que isso é exceção, tá bom? Show de bola. Vamos fazer questão para a gente finalizar o nosso tópico? O tópico é mais curtinho mesmo, porque a gente já falou tanto sobre afetação e desafetação em outras aulas. Questãozinha aqui da IBAD diz assim, ó. Determinado prédio, sede da Receita Federal, em certo município de Roraima, por força de um curto-circuito, o exemplo que eu dei na aula, por força de um curto-circuito, acaba por ficar totalmente destruído. Diante da inviabilidade de sua construção, o governo federal decide alienar o citado imóvel. Gente, o que aconteceu aqui? Era um prédio onde era a sede da Receita, mas deu um curto-circuito e o prédio ficou totalmente destruído. Aqui, meus amigos, houve uma situação excepcional de desafetação tácita por força da natureza. Ali é vontade das partes. Ali é vontade do Estado. Desafetação tácita excepcional, tá? Face ao fato imaginário narrado, assinar a alternativa correta. Letra A. Por se tratar de uma alienabilidade incondicionada, os bens públicos podem ser objeto de venda com a prévia autorização do Congresso. Não, gente. Primeiro, é uma alienabilidade condicionada. Para que um bem público seja alienado, ele precisa ser previamente desafetado. Nesse caso, ele foi. Beleza, daria para alienar. Mas o problema é que para alienar um bem público, eu não preciso de autorização prévia do Congresso. Não há necessidade. Para alienar um bem público, a gente viu na aula passada, eu tenho 5 requisitos, né? A gente tem que estar desafetado, tem que ter uma prévia avaliação, tem que ter uma declaração de interesse público, tem que ter como regra licitação, tem que ter, se for bem imóvel, autorização legislativa, tá bom? Então não precisa de autorização do Congresso Nacional, não. E repito, essa autorização legislativa é apenas se o bem público for um bem público imóvel, tá? E ainda tem exceções. Se o bem público for adquirido por decisão judicial ou da ação em pagamento, não há necessidade de autorização legislativa. Letra B. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a alienação do imóvel, por ter destinação pública, a necessidade de ser desafetado via lei. Não precisa via lei, pessoal, porque ele foi desafetado tacitamente, tá? Pelo curto-circuito. Os bens dominicais, por se tratar de bens privados da União, gente, o bem dominical não é bem privado, é bem público também. É bem público. Aí ele fala que precisa de desafetação para que sejam alienados, observadas as exigências da lei. Precisam de desafetação, mas nesse caso a desafetação já aconteceu de maneira tácita. Letra D. Tacitamente ocorreu a desafetação e podem ser objeto de alienação, desde que ressaltados os requisitos legalmente definidos em lei. Perfeito. Que lei é essa, professor? É a Lei 14.133/2021. A Lei de Licitações e Contratos. A letra E diz que os bens afetados ao domínio público da União gozam dos atributos da inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade, e, portanto, incabíveis de alienação. Na verdade, é alienabilidade condicionada. Se ele for desafetado, pode alienar. Se você quiser chamar essa característica de inalienabilidade, tudo bem, mas tem que ter a ressalva. Inalienabilidade é apenas para o bem especial ou bem de uso comum. O bem dominical, não. Questãozinha Sebrasp, procurador do MP junto ao TCE Rio de Janeiro, diz assim, ó. Apesar do princípio constitucional da legalidade, há situações nas quais a afetação de bem ao uso público pode decorrer de ato ilícito da administração pública. Questão muito boa essa daqui, gente. Muito boa, gostei muito da questão. Vejam só. Ele está dizendo que, apesar da legalidade, existem situações em que a afetação de um bem ao uso público pode decorrer de um ato ilícito do Estado. A gente viu que a afetação decorre de lei, de ato administrativo ou pelo simples uso. Eu posso ter a afetação por ato ilícito? Pode, eu vou dar um exemplo. É um tema de outro tópico, tá? Mas quando a gente trabalha sobre intervenção do Estado na propriedade privada, existe a desapropriação, existe uma modalidade de desapropriação que é a desapropriação indireta.
A desapropriação indireta é quando o Estado ele faz um esbulho no bem. Ele pratica um esbulho no bem. Ele invade um bem. Então o Estado, na desapropriação indireta, gente, ele invadiu um bem de um particular que estava desocupado, ele invadiu esse bem e passa a desenvolver uma atividade de interesse público nesse bem. O Estado viu um terreno vazio, não viu ninguém, foi lá, invadiu, construiu uma escola. Isso é o quê? Desapropriação indireta. Ele vai ter que depois indenizar o proprietário se o proprietário entrar com ação judicial. Mas veja, nesse caso, quando o Estado viu aquele bem particular, aquele imóvel, invadiu e começou a construir a escola, o que é que o Estado fez? Ele conferiu uma finalidade pública para aquele bem, não foi? Foi. Afetação. Ele invadiu o bem e quando ele invadiu, ele fez afetação, gente, do bem. Essa desapropriação indireta gera afetação do bem e decorre de um ato ilícito. Por que ato ilícito, professor? Ora, é um ato ilícito porque o Estado invadiu, o Estado praticou a ilegalidade. Ele invadiu o bem do particular, ele praticou esbulho, invadiu o bem. Então, ele invadiu o bem, mas mesmo assim, o bem está afetado ao serviço público. O particular, na desapropriação indireta, pode entrar com uma ação de aforamento administrativo, uma ação de desapropriação indireta, uma ação judicial, e vai requerer uma indenização. Mas olha que interessante, questão boa, ela fez ela contextualizou, né, a parte de bens públicos com esse tema lá de desapropriação indireta. Então sim, o Estado pode conferir finalidade pública a um bem, o Estado pode afetar um bem mediante um ato ilegal, por exemplo, na desapropriação indireta. Então tá certíssima a questão, beleza? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa questão. Se você for com dúvida, eu tenho aqui meu Instagram, @profbrunolira. Show de bola? Valeu demais, um forte abraço para você e a gente se encontra na próxima aula.